Boa noite a todos. Hoje estamos muito felizes porque não estamos mais reunidos numa casa, como vocês podem ver. Estamos aqui na nossa casa. E esta alegria fica ainda maior por sabermos que muito em breve nós vamos estar aqui juntamente convosco. Por isso, preparem-se desde já e desfrutem deste momento, deste tempo de adoração e de louvor que nós vamos ter agora. Preparem-se, chamem quem está aí na vossa casa e vamos ter um tempo especial de adoração ao nosso Deus. Amém? Nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos declarar isso juntos. Possível para o nosso Deus. Declaramos isso como nossa oração. Nada é impossível para ti. Não há o que possa te impedir. Teu reino dura até o fim. Jesus, Senhor, para sempre. Nada é impossível para ti. Não há o que possa te impedir. Teu reino dura até o fim. Jesus, Senhor, para sempre. Nada é impossível para ti. Não há o que possa te impedir. Teu reino dura até o fim. Jesus, Senhor, para sempre. Nada é impossível para ti. Não há o que possa te impedir. Teu reino dura até o fim. Jesus, Senhor, para sempre. Nada pode parar, tua glória enche esse lugar. Teu nome é poder, o impossível para ti não há. Nada pode parar, tua glória enche esse lugar. Teu nome é poder, o impossível para ti não há. Não há. Para não há. E aplauda o nome de Jesus aí na tua casa, porque Ele é poderoso. Confiamos em Ti, Jesus.
um propósito eterno. Há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos. Um dia caem no chão, um dia caem ao chão, e te ter como o maior tesouro.
nossa emoção naquilo que nós estamos a declarar, nós transbordamos do amor do Senhor. Eu quero declarar isso sobre a tua casa, onde tu estás agora aí. Talvez estás na cozinha a arrumar a louça do jantar, está aí com o telemóvel ou o iPad aí suspenso em alguma parede. Aonde tu estás, transborde do amor do Senhor. Saiba disso, que Deus, Ele está à procura dos adoradores. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade estão em todos os lugares. Hoje todos os lares estão cheios dos adoradores. E nós precisamos cada vez mais irmos até a presença do Senhor. Essa é uma oportunidade de nós virmos ao altar do Senhor. O Espírito de Deus está a nos convidar. Venham, venham como estão. Venha como está. Talvez a semana foi difícil, mas essa é a hora que Deus reservou para dizer para ti: vem como tu estás, vem como tu estás. Jesus te chama.
no nome de Jesus, amém? É bom nós estarmos aqui nesse momento onde tudo aquilo que estamos a fazer reflete a nossa paixão por Ele. Ele é a razão da nossa existência. Jesus é a razão de tudo aquilo que nós estamos a fazer, amém? Nessa noite eu tenho algo para te entregar. É tão bom estarmos aqui em casa novamente. É chato só estar falando para cadeiras apenas. Tenho aqui o pessoal que está a fazer sempre os possíveis para essa live chegar até vocês. E é gratificante mesmo. Gratificante podermos ver com os nossos olhos novamente a nossa casa. Saber tudo aquilo que nós já vivemos nesse lugar é maravilhoso. E nós sabemos que Deus, Ele apenas começou a boa obra. Sempre antes de o povo entrar num novo momento, antes dos homens de Deus passarem para um novo estágio das suas vidas, eles passavam por momentos de dificuldade. Eles passavam por momentos difíceis. Talvez esse momento que nós estamos a viver é um momento difícil na nossa história, na história da humanidade. O mundo nunca antes passou por aquilo que está a passar. Estamos a retomar as nossas vidas, mas eu tenho a plena convicção que nós não conseguimos retomar da mesma forma como estávamos antes. Deus, Ele tem algo preparado para nós. Deus tem algo preparado para o seu povo. Todos aqueles que estão aí na live, saiba disso, Deus tem algo preparado para ti. Quantos creem nisso? Diga amém. Quero ver vocês escreverem aí. Amém, eu creio. Vamos estar juntos hoje. Eu quero mesmo entregar algo muito rápido para vocês, em poucos minutos. Quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Você sabe que as nossas palavras, há sempre uma ligação, uma palavra com a outra. E nas últimas palavras eu tenho falado muito sobre estarmos em casa, sobre como Deus quer comunicar conosco, a importância da nossa vida para Deus, o quão precioso é nós pertencermos a um lugar. E isso tudo só faz sentido se nós entendermos que Deus, Ele está a nos proporcionar uma viagem talvez para um lugar que nós não conhecemos, mas dentro dessa viagem existe um processo. Então hoje eu quero falar com você sobre abraçar o processo. Abraçar o processo de Deus. E eu vou ser bem pragmático com vocês. Na igreja nós falamos muito sobre processos. Nós queremos trazer as pessoas novamente para um processo que é um processo sadio para as suas vidas. Muitas já tiveram talvez estágios que pularam na sua vida para poder alcançar algo rapidamente e perderam aquilo que Deus tinha. Eu tenho testemunhos aqui dentro da Brasa Church de coisas que Deus fez inenarráveis. Casal de namorados que reconheciam que estavam vivendo em pecado, mas que queriam reconciliar com Deus a sua vida e voltar para os caminhos. Filhos que não conseguiam perdoar o pai por coisas que aconteceram no passado, mas que, por causa da presença e o amor de Deus, entenderam que era momento de liberar perdão. Mas o processo é muito difícil, não é verdade? Nós falamos muito sobre o processo, mas eu vou confessar algo para vocês. Até eu tenho problema com o processo. Querem um exemplo? Eu amo ir ao Brasil, eu amo voltar para casa, ver os meus pais, comer um churrasco fabuloso que os meus cunhados devem estar aí assistindo a live, fazem, e é maravilhoso. Nesse ano, em fevereiro, nós fomos ao Brasil, eu, a minha esposa, consegui levar parte da malta aqui do louvor comigo, as pessoas que também colaboram aqui. E então foi maravilhoso, nós podemos viver ali um tempo com meu pai, com a minha mãe, tivemos momentos de choro, podemos orar por cura sobre a minha família. Uau, perfeito. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não aconselho a ninguém e não, vamos dizer assim, eu não queria que ninguém passasse por 11 horas dentro de um avião, numa classe econômica onde eu que sou pequeno, meu joelho encostava já no banco da frente, imagina quem é grande. E eu estava ali completamente desconfortável. Eu virava para um lado, virava para o outro, conversava com a Ju adormecia, eu estava acordado, olhava filme, escutava músicas,
adormecia um bocadinho. Quando eu ia olhar no relógio, passaram-se apenas 2h30. Então, o processo todo que a gente vive na viagem é bem complicado. Mas é necessário esse processo, é necessária essa viagem para poder chegar no objetivo que Deus tem para mim, que era chegar no Brasil. Sabe, o começo do processo ele pode ser empolgante, com expectativa. A gente começa algo, imagina, você que começou uma faculdade sabe do que eu estou a falar. Você terminou ali o seu tempo do colégio, quando você vai ingressar na faculdade, você já pensa assim, uau, eu estou ingressando aonde vai me gerar um diploma, onde vai gerar o futuro. Talvez a partir de lá eu possa conhecer o meu marido e construir a minha casa e meus filhos, e tudo começa maravilhoso. Entretanto, começam a vir as disciplinas mais difíceis, coisas que vocês não conseguem captar na primeira aula, e faculdade é tudo muito rápido, ficou para trás. Amigo, você vai ter que correr atrás. E a empolgação começa a vir abaixo. Problemas relacionados com cansaço, eles são muito visíveis e inerentes no meio do processo. A frustração por não conseguir mudar uma situação, talvez. No meu caso, eu estava dentro daquele avião, eu não conseguia acelerar mais o avião. Não dava para eu ir lá e falar, ô amigo, pisa mais aí nesse acelerador para nós irmos mais rápido. Então, o meio do processo é muito complicado. Eu quero falar com vocês hoje sobre isso. E meu texto onde eu vou me basear está em Salmos, no capítulo 40. Salmos 40 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Confiarão por quê? Porque eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ou em outras versões diz, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência, colocar toda a esperança no Senhor. Aonde? Dentro de um processo. Esse é o momento de nós colocarmos toda a expectativa no Senhor, descansarmos. Eu tenho que entrar naquele evento e dizer assim, Senhor, agora eu vou desfrutar da viagem. Eu vou aproveitar esses momentos que eu tenho. Então, sabe, esperar com paciência é uma expressão de fé. Em Hebreus 11:6 nós sabemos que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é completamente ativada dentro do processo. Quando nós estamos dentro de um processo, a nossa fé está sendo trabalhada. Na última live eu falei sobre fé, sobre Deus alargar a nossa fé. Então neste momento o que está acontecendo? Nós precisamos esperar com paciência em Deus. Nós precisamos colocar toda a nossa expectativa no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus só pode encher aquilo que está vazio. Deus só vai me encher depois de me esvaziar por completo dentro do processo. Ele não vai lutar com algo que eu não vou dar para Ele. Ele não vai entrar no espaço do meu coração que eu não concedo para Ele. Então Deus, Ele só vai me encher quando eu me esvaziar de toda a expectativa. Sabe, dentro desse processo existem três estágios. Existe a promessa. Quando eu decidi ir ao Brasil, foi uma promessa que eu ali, então coloquei no meu coração. Eu em fevereiro vou ao Brasil. E eu estava crente que aquela promessa iria se cumprir. Então, o primeiro estágio é a promessa, que vem quando nós estamos cheios de força. Quando nós estamos cheios de força, então nós recebemos promessas do nosso Salvador. Nós recebemos promessas de Deus sobre a nossa vida. Depois, dentro do processo, Deus, Ele vai aprimorar a sabedoria de cada um dos seus filhos. Porque nós vamos adquirindo sabedoria à medida que nós vamos decidindo por coisas certas, à medida que as nossas decisões estão baseadas naquilo que Deus nos ensina. Faz sentido? E a realização daquilo que Ele prometeu, o terceiro e último estágio, que é quando nós conseguimos atingir uma maturidade. Diga assim, eu preciso ser maduro. O processo bem sucedido traz-nos maturidade. Uau! Deus, Ele não quer entregar coisa para meninos.
Deus, Ele quer entregar o seu reino nas mãos de homens. Lembram-se de José? Quantos lembram-se aqui de José? Sabe, José, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo para o Egito. E apenas com 30 anos, ele viu cumprir-se a promessa. Passaram-se 13 anos de espera. 13 anos de espera, até José conseguir atingir aquilo que Deus tinha prometido para ele. E dentro do processo da vida de José, como é que foi? Foi fácil. Quem conhece a história de José aí? Será que foi fácil tudo aquilo que ele enfrentou? Ser traído pelos próprios irmãos, ser lançado num poço para morrer. Então ele é vendido como escravo. Ele vai então para o Egito. Ele serve na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele honra a Deus com as suas decisões. Ele foge da mulher de Potifar para não cair no erro. E mesmo assim, mesmo honrando o Senhor dentro do processo, ele vai para a prisão. E lá naquela prisão, ele então conhece duas pessoas, que é um copeiro e um padeiro. Que era o copeiro e o padeiro do faraó. Tenho para mim que naquele momento existia uma conspiração a acontecer ali no Egito. Por quê? Porque tanto o copeiro quanto o padeiro, eles não tinham sido levados para morrer na prisão, mas existia algo acontecendo, talvez uma sabotagem contra Faraó, e eles não sabiam ainda se era o copeiro ou o padeiro. Então numa certa manhã acorda o copeiro, acorda o padeiro e acorda José. E o copeiro vem e compartilha com José um sonho. E Deus dá a graça para José revelar o sonho. Diz para ele: olha, daqui 3 dias tu vai estar novamente perante Faraó. E o padeiro viu que aquele sonho era bom, viu que a tradução do sonho, através da vida de José, foi favorável ao copeiro. Disse assim: eu também tive um sonho essa noite. E José, quando escuta a explicação daquele sonho, é como se ele olhasse para o padeiro e dissesse assim: meu irmão, já foste. Daqui 3 dias tu vai morrer. Mas sabe, José disse assim para o copeiro: quando tu chegares lá diante de Faraó, tu fala de mim, porque eu fui vendido como escravo pelos meus irmãos. Eu fui injustamente lançado nessa prisão, e eu não mereço estar aqui. Talvez tu está te identificar. Talvez tu não merece estar aonde tu está. Tu não merece que as coisas dessem tão errado na tua história. Tu não merecia um abandono do teu pai. Tu não merecia que a tua mãe não se importasse contigo. Tu não merecia que a tua faculdade não fosse bem sucedida. Tu não merecia que os teus relacionamentos passados fossem mal sucedidos também. Tantas coisas que aconteceram na tua história que tu não merecia, assim como aconteceram na história de José, e ele não merecia passar por aquilo. Mas Deus, Ele não vai perder a oportunidade de trabalhar o gigante que há dentro de ti. Deus, Ele não quer entregar para ti algo para que tu desperdices na primeira frustração, na primeira dificuldade. Deus quer entregar para ti algo que vai perdurar pelos anos, vai atingir os teus filhos, os filhos dos teus filhos. E as pessoas ouvirão falar da tua decisão, porque Deus está trabalhando em ti a maturidade espiritual, a maturidade de um homem, de uma mulher de Deus. José então, em Gênesis 42, reencontra os seus irmãos. Por quê? Porque o copeiro chegou diante de Faraó e não se lembrou de José. Passou-se ainda 2 anos. E aí o copeiro lembrou-se quando o Faraó disse assim: olha, eu tive um sonho. O sonho esquisito. E o copeiro: meu Deus, José, o cara que me ajudou a sair. Deus não... Quer dizer, o copeiro, ele não teve uma amnésia, que ele esqueceu de José. O copeiro fazia parte do plano perfeito de Deus na vida e na história de José, na vida, da história da família de José. Por isso eu quero te dizer, tu fazes parte do plano perfeito de Deus para a tua história, que vai alcançar a tua família. Por que comigo? Porque foste tu que Deus escolheu no ventre da tua mãe. Tu não foste obra do acaso, tu não és um acidente. Tu és alguém que em ti está depositado o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por isso não desvaloriza aquilo que tu estás a viver nessa hora. Então somente creia que tu verás a mão de Deus agindo em teu favor. Grande é o Senhor.
Se José encontrasse os seus irmãos antes do tempo, seria uma tragédia. Talvez as coisas não aconteceram na tua história ainda, porque se vier nas tuas mãos agora, vai acontecer uma tragédia. Deixa eu te dizer uma coisa, faz parte do plano do diabo a sedução para que tu interrompas ou acelere o processo de Deus. Faz parte. Existia um homem, uma história, um homem, ele queria ver como é que se transformava a lagarta para o casulo e para a borboleta. Ele então no seu jardim começa a ver ali a lagarta a se transformar num casulo. E ele todo dia ia lá, observava, olhava. E aquilo nunca mais acontecia. Então ele começa a ver, certo dia começou a romper o casulo. E a expectativa no coração dele assim, uau, tá vira a lagarta, tá vira a borboleta. E ele começava a ver todo dia de manhã. E passava dias e mais dias e mais dias e mais dias. Ele ia lá e nada. O rompimento começou muito suave. Nós sabemos que a lagarta se transforma num casulo que passa a ser uma borboleta. Mas a metamorfose faz parte da história da borboleta. Então aquele homem decide dar uma ajuda. Um pontinho de uma faca, rasga assim mais um bocadinho o casulo. E volta para sua cama, sei lá onde. No outro dia ele volta para ver como é que está a borboleta. E ele vê que já está quase a romper. Ele, é hoje. Grande expectativa, começou a ver. De repente rompe o casulo, pum. E a borboleta cai e morre. E ele frustrado no seu coração, disse assim, uau, gastei toda a minha vida a ver isso não aconteceu. Não virou borboleta. Depois ele vai saber que a lagarta, enquanto está a sofrer a metamorfose, ela, ao romper o casulo, vai recebendo certas células, vai recebendo, eu não sei o termo específico, peço perdão, mas ela vai recebendo algo no seu corpo que é produzido à medida que ela vai rompendo aquele casulo. E quando ela termina de receber todas essas células, o casulo rompe-se e ela sai a voar. Então ele percebeu que existem processos que são necessários passar. E é isso que Deus quer de nós hoje. Que nós consigamos passar os processos. Lembra-se quando Jesus encontra-se com o diabo? O diabo, ele olhava para Jesus e sabia o que Jesus ia fazer. Eu imagino Deus a falar com Jesus assim, filhão, tu vais lá embaixo, tu vais revelar quem eu sou na minha essência, tu vais revelar todo esse reino aqui que é nosso. Leva lá para eles, tudo que tem aqui, leva lá para eles verem, leva lá para aquelas criaturas verem, leva lá para aqueles meus filhos verem. Então Jesus veio revelar o reino de Deus, veio revelar o reino de Deus e tomar o governo de todas as coisas. Satanás, conhecedor daquilo que Jesus estava ali a fazer, como um cão farejador, ele já observou e disse, ele quer os reinos, já sei o que eu vou fazer, vou levá-lo para um cume bem alto e vou mostrar todos os reinos do mundo e vou dizer assim, tudo isso eu vou te dar, se tu prostrado me adorar. Se tu me adorares prostrado, todos os reinos que tu viesse conquistar eu te dou. E Jesus poderia ali, então, tá bem, olha, já que eu vim buscar os reinos e tu tá abrindo mão, então eu me prostro. Não faça acordo com o inferno. Não faça acordo com o inferno, porque o processo de Deus na tua vida pode ser doloroso, meu irmão, mas o final dele é recompensador. O final dele existe riso no final do processo com Deus. Não existe morte aonde existe o final do processo com Deus. Chega. Lembra-se daquele menino que chegou para o seu pai e disse, pai, eu quero a minha herança. Então o pai dele deu toda a herança para ele. E aquele menino saiu para gastar a sua herança. Eu estou falando do filho pródigo. Aquele menino era como se dizia assim, pai, para mim tu morreu, eu quero meu dinheiro, deixa-me embora. E ele com a herança na mão, quase perdeu tudo. E agora você começou a se identificar outra vez. Porque tu já tiveste tudo fora do tempo. Já te envolveste com coisas que tu não tinhas que te envolver. Na ânsia de cooperar com o processo de Deus, você deixou passar a oportunidade de fazer as coisas certas. Às vezes te dizer, esse menino voltou e o pai o recebeu novamente. E é isso que acontece com todos aqueles que voltam para o pai.
Volta, filhão. Volta, filha, não é tempo de tu viveres isso. Vem ganhar maturidade primeiramente com Deus. Lança sobre o Senhor as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de ti. Em Filipenses 4:7, a palavra de Deus diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vocês que estão a viver um processo de Deus, o que vocês querem viver dentro do processo? Paz. Conforto? Não. Paz. Mas antes, no versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu já vou caminhando para o final da minha mensagem. Tem uma frase do Bill Johnson que é a seguinte: para experimentar a paz que excede todo entendimento, precisamos abrir mão de querer entender tudo. Deus não está te chamando para entender, Deus está te chamando para viver. Viver a paz que excede todo entendimento. Não é para você entender. O que Deus tem preparado para ti é para tu conseguires viver na plenitude. Deus, Ele quer te direcionar para um tempo que ainda não chegou. Uau, Deus, Ele quer te direcionar para um tempo que ainda não chegou. Como assim? O que eu tenho que fazer então? Precisa confiar no Senhor de todo o teu coração. Eu já vou encerrar. Estou a encerrar essa mensagem mesmo agora. Mas antes de encerrar, eu quero ler algumas passagens que eu quero que o teu coração nessa hora se acenda novamente, se abra para receber a confiança de que tudo aquilo que tu estás a viver é parte do processo de Deus para a tua vida, para a tua história. Deus, Ele tem preparado, me ajudem aí, malta, me ajudem aí, vamos embora. Deus tem preparado grandes coisas para nós. A pandemia não é o nosso fim, o desemprego não é o nosso fim, a cadeia não foi o fim de José, o ser traído pelos irmãos não foi o fim de José. Deus, Ele está construindo uma igreja madura. Deus está construindo uma igreja madura. Salmo 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai a chorar enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Romanos 8:31: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Por isso nós não temeremos, não temeremos. Oh, ainda que a terra trema e os montes afundem no meio do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria, há um rio cujo as águas alegram a cidade de Deus. E ela não se abalará. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, mas Ele ergue a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, segura. Dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aquilo que Deus começou em ti vai alcançar os teus filhos, os filhos dos teus filhos, toda a tua geração.
bênção do Senhor acompanhará toda a nossa geração. É o momento de nós entendermos os processos de Deus na nossa história. Deus está a trabalhar em nós. Deus trabalhou na vida de José, porque Deus queria alcançar os irmãos de José. Deus queria alcançar toda a casa de José. Deus quer alcançar toda a tua casa. Deus quer alcançar os teus filhos. Toda a tua geração será alcançada por aquilo que tu estás a decidir nessa noite. Mergulhe no processo de Deus. Não queira entender, mas viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero terminar deixando para vocês Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre ela. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu termino dizendo isso. Não tenha medo do processo. Não tenha medo do que tu estás a enfrentar, porque Deus te conhece no plano original. Deus te criou, Ele te formou com as suas próprias mãos. Por isso eu quero dizer isso nessa noite, e quero terminar orando isso. Se tu puderes, aí na tua casa onde tu estás, faça assim como se estivesse a receber algo. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta mulher, este homem, este jovem, este adolescente, esta criança, Pai. Tu és o Deus que vem de geração em geração. Tudo passa, mas as Tuas palavras não passam. Nós cremos de todo o coração que a boa obra que Tu começaste, Deus, ela vai se completar. Nós entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito te abençoe. Fique na graça e na paz de Deus. Amém. Espero que tenham gostado desta nossa live e que tenham sido abençoados com o nosso culto. Para a semana temos o nosso sábado outra vez aqui na Brasa Church Espinho, e esperamos que vocês possam estar conectados connosco. Entretanto, qualquer pedido de oração, algo que queiram comunicar connosco, algum testemunho, podem sempre nos enviar mensagem para a nossa página, que nós estamos aqui presentes para falar convosco e queremos estar em contacto contigo. Então, Deus te abençoe.